Olá, meu nome é Brian Sarmiento. Olá, eu sou Alan Ramos. Olá, eu sou o Pedro Menezes. Olá, eu sou o Danilo Pacheco. E nós vamos falar de ensaios ópticos e elétricos em materiais elétricos, tempo de vida e ruptura. Eu faço isso, em favor. Silêncio. Ensaios elétricos. Um dos testes mais utilizados em dielétricos é o de sua capacidade como isolante. Esse teste pode ser feito entre pequenas partes isoladas do material ou do material em relação à terra. Dispositivos como esse da figura são responsáveis por fornecer a tensão e medir a saída em corrente do sistema. As tensões desse tipo de aparelho podem chegar a 100 kV contínuos. Outro teste que pode ser feito é o de dissipação de energia eletromagnética, ou seja, o quanto de isolamento é perdido por uma característica resistiva do material. Como mostra o gráfico, essa quantidade, ESR, é a resistência equivalente do dielétrico. E a tangente de perda, delta, é definida pelo ângulo entre o fasor do material e o eixo imaginário negativo. Esses valores podem ser obtidos através de ensaios elétricos. Temos também um teste de qualidade, que considera a razão da energia armazenada em relação à dissipada por ciclo. Em circuito reativo, isso é dado por Q igual a XC sobre resistência ESR. Ensaios ópticos. Existem diversos ensaios ópticos que podem ser realizados em dielétrico. Um deles diz respeito ao índice de refração. Para um meio dielétrico linear, homogêneo e isotrópico, o índice de refração é definido como a razão entre os valores absolutos da velocidade da luz no vácuo, C, e da velocidade da luz no meio, V. As equações de onda para o campo elétrico e para o campo magnético são assim. Laplaciano do campo elétrico menos με sobre a velocidade da luz ao quadrado vezes a derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo igual a zero. E o Laplaciano do campo magnético menos με sobre a velocidade da luz ao quadrado vezes a derivada segunda do campo magnético em relação ao tempo igual a zero. A velocidade de propagação da luz no dielétrico tem, portanto, o módulo C sobre raiz de με. Assim, o índice de refração é dado por Raiz de με. Nesses casos, temos que o valor absoluto do vetor de onda pode ser escrito como Índice de refração vezes a frequência angular sobre a velocidade da luz. Outra influência óptica é dada a constante dielétrica de um material pela frequência do campo elétrico-magnético aplicado sobre ele. A faixa mínima do visível é 400 THz. Como visto no gráfico a seguir, essa faixa altera o valor do epsilon. Temos a seguir a polarização influenciada pela frequência. Nesse gráfico, a gente pode perceber que a constante dielétrica diminui com o aumento da frequência, em especial nas frequências ópticas, onde tem um pequeno valor. Tensão de ruptura. Um dielétrico é um material que possui um elevado gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução, que forma a banda proibida, por volta de 4 a 8 eV de largura. Além disso, a banda de valência é totalmente preenchida. A rigidez dielétrica é a máxima tensão aplicada ao material sem que haja passagem de elétrons na banda de valência para a banda de condução. Ela é dada em volt por metro, relacionando a intensidade de campo elétrico aplicado com a geometria do material. A seguir, vemos um exemplo da influência da espessura de alguns materiais isolantes típicos na tensão de ruptura. Equipamentos isolantes de proteção, como luvas e botas regulamentados por lei, podem ser inspecionados através de testes semelhantes ao utilizado no gráfico, para a determinação da tensão de ruptura. Aplicando tensões da ordem de kV e com a correspondente medição de corrente na ordem de microamperes, verifica-se a confiabilidade do produto. Vida útil de dielétricos. Vida útil de dielétricos está relacionada ao tempo que eles garantem isolamento elétrico.
Esse fator depende da temperatura, estresse de carga e uso. Temos no gráfico uma relação entre o tempo de vida de dielétricos em relação ao tempo de vida a 5 volts constantes e o logaritmo da tensão aplicada aos terminais. Como podemos ver, quanto menor a tensão aplicada, maior é o tempo de vida do material. Considerações finais. Entender materiais dielétricos é importante devido às suas aplicações. Eles podem ser utilizados desde circuitos eletrônicos até equipamentos de segurança. Fatores como tensão de ruptura ou características eletrônicas permitem entender mais acerca de todas as aplicações, além de prever o comportamento dos materiais quando submetidos a determinadas condições.